você que está ligado aí com a gente. Estamos em mais uma aula ao vivo da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina. Estamos aqui na disciplina de Ciências. Também temos a intérprete de Libras, Amanda, com a gente, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal. Vamos lá, vamos seguir aqui. Estamos nas últimas aulas de genética, gente. É isso aí, essa temática está acabando. Gostaria de lembrar a vocês que acessem lá a plataforma do YouTube, tá certo? Para assistir às aulas. E também baixem lá o aplicativo, né? Na Play Store, né? Para Android e iOS também tem lá, tá certo? Então, baixem lá esse aplicativo para poder acessar as aulas e ficar aqui junto com a gente, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, hoje nós vamos ver doenças hereditárias, tá? E trouxe uma frase aqui de Isaac Newton, que foi um físico, matemático, astrônomo, né? Esses cientistas do passado, a maioria deles estudava muito astronomia, né? Os astros, né? Os planetas. Então, esse Isaac Newton, gente, foi super importante na ciência, tá? E ele, né, falou essa frase aí, ó: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Vocês conseguem pensar um pouquinho sobre essa frase, o que é que ela significa? Significa, pessoal, que a gente não sabe quase nada, né, sobre tudo, né? Então, assim, nunca achem, eu já sei demais. Não, a gente nunca sabe tudo. A gente vai estar em constante evolução, sempre aprendendo alguma coisa nova. E muito mais quando estamos em interação com as pessoas, né? Todos que estão ao nosso redor são muito importantes para a construção do ser humano que nós somos hoje e do ser humano que seremos futuramente, tá bom? Então, com esse recadinho aí, a gente segue em frente. Vimos na aula passada o quê? Corpúsculos de balcromatina sexual. O que é isso, né? Nós vimos os sistemas XO, ZW e ZO, a herança ligada ao sexo e também a herança restrita ao sexo, né? Ou ligada ao cromossomo Y. Então, hoje vamos começar aí, né? Esse iniciozinho sobre as doenças hereditárias, tá? Vamos lá. Mas eu quero relembrar aqui com vocês o que é o cariótipo. E aí, gente, vocês lembram o que é cariótipo? É super importante a gente saber o que é cariótipo para poder entender toda essa história das doenças hereditárias, né? Das doenças que são passadas pela herança genética, tá certo? Então, ó, o cariótipo é o quê, prof? Conjunto de cromossomos de uma célula. Então, a gente sabe que nas células humanas, nós temos aí 44 cromossomos não sexuais e 2 cromossomos sexuais, não é isso? Então, o cariótipo, tanto do macho, vamos ver aqui comigo, ó, tanto do macho quanto da fêmea, o número e a forma exibem um padrão, tá certo? Então, observando aqui o cariótipo dos dois, a gente vê que existe um padrão. E que só muda o quê? Aqui, o par de cromossomos sexuais, tá bom? Mas alterações no padrão podem acontecer, né? Podem acontecer problemas aí na hora da meiose, né? Da divisão celular. Então, quando isso acontece, são o quê? Ocorrem as anomalias. Lembra que eu falei para vocês que as anomalias são aquelas situações que ocorrem na divisão celular, onde essa divisão, né, ela é mal feita, né? Às vezes vai um cromossomo a mais para um lado, um cromossomo a menos para o outro, não é verdade? Então, essas anomalias, elas podem ser, inclusive, letais, ou seja, podem levar à morte, tá? Então, quando ocorrem essas alterações nesse padrão de cromossomo, ou seja, lá no cariótipo, dentro da nossa célula, né? Essas alterações são chamadas de mutações cromossômicas, tá certo? São alterações aí no cromossomo. Essas alterações cromossômicas, elas vão acarretar diversas doenças, tá? Que são essas doenças hereditárias que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Depois que a gente conversar um pouquinho sobre essas mutações aqui, como elas ocorrem, quais são os tipos de mutações, tá certo?
Então, como eu acabei de falar para vocês, essas doenças, elas ocorrem muitas vezes por conta de um erro na meiose, né? Então, esse erro na meiose vai ser o quê? O erro na formação dos gametas, tá? E o gameta pode ser o quê? X, né? Tá carregando o cromossomo X, no caso do ovócito feminino, e carregando o cromossomo X ou Y, no caso dos espermatozoides, tá certo? Então, a gente sabe que o espermatozoide, ou seja, o gameta masculino, é quem vai determinar o sexo da prole, né? O sexo do bebê, tá certo? Vamos continuar aqui, então. Ó, síndrome de Turner e Klinefelter, vocês já estão cansados de ver aqui comigo, né? Mas eu não poderia deixar de mostrar aqui novamente, porque são mutações cromossômicas que ocorrem em cromossomos sexuais, tá? Então, aqui, ó, no cruzamento, né, dos gametas, a gente vê aqui que o gameta feminino, um apresentou 2X, né? E o outro, nada, né? Esse O aí está representando o quê? Nada de cromossomo, né? Tá dizendo aí pra gente, olha, esse gameta não está carregando um cromossomo. Então, quando se cruza aqui na síndrome de Turner, vai apresentar no genótipo o quê? AXO. XO porque o X veio aqui de um gameta, né, do gameta masculino, do gameta feminino não veio nada, porque o outro X, ele foi carregado pelo outro gameta, né? Então, na divisão aí, ó, para formar dois gametas, dois ovócitos, um levou 2X e o outro não levou nenhum, tá certo? Do mesmo jeito aqui, na síndrome de Klinefelter, tá? Onde, o que é que ocorreu aqui? No cruzamento, 2X e um Y. Então, assim, gente, essas alterações, se ocorrerem, provavelmente vai dar problema e pode levar a uma doença hereditária. Beleza até aí? Pronto, vamos continuar então. Aí vocês podem me perguntar assim, né, professora? Então quer dizer que essas mutações, elas só vão ocorrer nos cromossomos sexuais, é? Não tem mutação ocorrendo nos outros cromossomos que nós temos no nosso cariótipo? Não, gente, não. Essas alterações ocorrem tanto em cromossomos sexuais como nos autossomos. Então, aqui, ó, o conceito de mutações cromossômicas, né? São aquelas onde cromossomos inteiros, então pensa aí, né, nesse cromossomo, bota um cromossomozinho aí na sua cabeça, né? A fotinha desse cromossomo na sua cabeça. Então, um cromossomo inteiro, né, ou boa parte dele, ou não existe, ou está duplicado, ou está alterado, né? Então, ou esse cromossomo não está presente no cariótipo, ou parte dele foi duplicada, ou parte dele está alterada. E essas mutações, elas podem ser de dois tipos, podem se apresentar de duas formas diferentes, numéricas e estruturais, tá? E além de serem numéricas e estruturais, atinge, né, tanto cromossomos sexuais como os autossomos, ou seja, os cromossomos não sexuais, ou ambos, tá? Então, não é necessariamente, a ocorrência não necessariamente ocorre ou em um ou em outro, não, pode ocorrer em ambos também, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Mutações numéricas, olha só esse nome aí, né? Numérica, tem a ver com quantidade, com número, tá? Então, aumenta ou diminuição de cromossomos no cariótipo. Então, quer dizer que num cariótipo que existem 23 pares de cromossomos, talvez pode vir um cariótipo com 24 cromossomos, né? Pode vir um cariótipo com 22, 21 cromossomos. Então, tem que prestar atenção nisso aí, na parte numérica, na quantidade, tá? E no outro caso aqui, nas estruturais, ó, um ou mais cromossomos com alterações na estrutura. Então, se você tem um cariótipo aí na sua cabeça, né? E tem aqueles parezinhos todos de cromossomos visualizados aí. Fecha o olhinho, pensa nesse cariótipo, pensa na estrutura de cada cromossomo. Essa estrutura pode estar alterada, pode ter deletado uma parte daquele... Deletado, professora? É, deletado. Eu vou mostrar para vocês. Existe essa história de deleção aí, né? Do cromossomo, tá? Vocês vão ver já já.
Pensou que deletado era só um termo aí que usava em computador para deletar uma letra, deletar uma figura? Não, tem também na genética, tá? Então, ó, qual é a frequência dessas alterações cromossômicas na sociedade, né? Será que ocorre muito na nossa sociedade? É uma coisa que a frequência é muito baixa? Como é que é isso? Tá curioso para saber? Vamos ver aqui então, ó. 0,7% dos bebês nascidos vivos. Agora, ó, presta atenção. Nascido vivo, tá? Infelizmente existem os nascimentos, né, os natimortos, né, que nascem já falecidos por algum motivo, mas dos nascidos vivos, 0,7% apresentavam, né, alterações cromossômicas, tá certo? 2% das gestações em mulheres que estão acima dos 35 anos, então, principalmente se for a primeira gravidez da mulher, aos 35 anos, né, em diante, dos 35 anos em diante, tem esses 2% aí de chance do bebê nascer com alguma alteração cromossômica, tá certo? E 50% dos abortos espontâneos que ocorrem logo no primeiro trimestre, né? Nos 3 primeiros meses aí de gravidez. Muitos cientistas acham que esses abortos espontâneos, né, ou seja, que ocorrem naturalmente, né, o corpo da mulher, né, por algum motivo não levou a gestação em diante. 50% desses abortos, eles podem estar relacionados, né, como eles podem atuar aí, esses abortos nas mulheres, como um agente seletivo. Ou seja, no ser humano, quando ocorre um aborto, né, espontâneo, aqueles abortos eles podem estar selecionando algumas gestações que tivessem bebês, né, com malformações, com essas alterações cromossômicas, tá certo? Então, é como se fosse uma forma de você perpetuar a espécie de modo que não venha jogar para frente esses genes, né? Esses genes que foram alterados aí, né? Esses cromossomos alterados, tá certo? Aí, ó, vamos conhecer então agora que alterações cromossômicas que podem ocorrer na espécie humana. Vamos lá, vamos comigo conhecer essas alterações. Então, ó, das mutações numéricas, lembra lá, né? Numérica, alteração aí no número de cromossomos, tá certo? Então, síndrome de Down. Muitos de vocês já devem ter conhecido alguma pessoa com síndrome de Down, porque a síndrome de Down é uma das alterações mais comuns que ocorrem nos seres humanos, tá? O que acontece aí na síndrome de Down? Estão vendo aqui esse cariótipo. Nesse cariótipo, a gente está vendo aqui, ó, o par 21 não é mais um par, né? Vemos 3 cromossomos diferentes aqui, então virou uma trissomia, que a gente chama de trissomia. É a trissomia do 21. Então, essa alteração aí no par 21 do cariótipo do indivíduo é que vai levar ao indivíduo a apresentar síndrome de Down, tá? Então, a cada 800 nascimentos, um será, né, de um indivíduo que, né, apresenta a síndrome de Down, tá certo? Cromossomo 21 extra, como eu falei, ocorrendo aí um erro na formação dos gametas e a idade materna aumenta esse risco. Então, a síndrome de Down, ela está dentro, né, dessa porcentagem aí de gestações em mulheres acima de 35 anos, né, principalmente primeira gestação, que é mais difícil, né, depois dos 35 anos. Então, aumenta essa probabilidade aí de haver um indivíduo, né, nascido com síndrome de Down, tá certo? Aí o que acontece? Esse indivíduo ele pode ter um comprometimento intelectual, né? Então, o desenvolvimento intelectual dele é um pouco mais lento, né? Existe uma gradação aí, tá certo? Mas o indivíduo com síndrome de Down, ele pode chegar a trabalhar normalmente, né? A interagir com as pessoas normalmente,
Porque esse comprometimento intelectual, ele pode ser estimulado durante a infância, né, para que esse indivíduo não fique atrasado, né, com relação às outras pessoas da sua idade, tá bom? Então, o indivíduo com síndrome de Down, ele pode viver uma vida normal aí, sem problema. Mas além de afetar o intelecto do indivíduo, também pode afetar aí o tônus muscular, né? Então, a musculatura não é igual à de um indivíduo normal, né? Ela é mais frágil, mais fraca, tá certo? Além de terem muitos problemas com o trato gastrointestinal, né? Então, essa parte de estômago, intestino, existem muitas obstruções, às vezes precisa fazer cirurgia, tá certo? Durante a vida desse indivíduo, né? Também problemas cardíacos, que podem ser defeitos já de nascença, né? Que causa aí problema na circulação do sangue, né? No bombeamento aí desse sangue. Também infecções respiratórias. Então, quando você tem um problema cardíaco, não é muito difícil que haja aí uma associação com a parte respiratória, tá certo? Então, são essas as questões aí do indivíduo com síndrome de Down. A síndrome de Patau, também uma alteração aí numérica. Então, número, a gente já procura aqui, ó, circulado a dupla, né, do cromossomo aí do par 13, tá? Então, também forma uma trissomia. Então, é a mais, um cromossomo a mais aí, nesse par 13. Então, ó, cabeça pequena, olhos afastados, orelhas mal formadas. Os indivíduos podem nascer também surdos e cegos, tá certo? Defeitos cardíacos, digestórios, geniturinários, ou seja, né, na parte genital, na parte também do sistema urinário. Então, são vários problemas aí que esses indivíduos podem ser acometidos, tá certo? Outra aqui é a síndrome de Edwards, também outra mutação numérica. Olha aí, ó, no par 18, que também deixou de ser um par, né, gente? Então, a gente vê que existe muita adição de um cromossomo em cada par aí, né? A gente vê que isso é bem constante, né? Síndrome de Down, de Patau, Edwards, tá certo? Então, cabeça pequena e estreita são características desses indivíduos, boca e queixo também pequenos, né? Os olhos mais afastados, tá? E anomalias no coração, nos rins, na genitália. E, geralmente, eles não passam de 1 ano de vida. Então, são anomalias que o indivíduo nasce, mas não consegue se desenvolver, né? Então, chega aí 1 ano de vida, são tantas complicações que termina levando à morte, tá? Então, nas mutações estruturais, as mutações estruturais, elas são interessantes de você perceber o que é que acontece, né, em cada cromossomo, né? Então, assim, na síndrome, olha o nome dessa síndrome aí, presta atenção, ó. Presta atenção em cada pedacinho dessa palavra, porque não é difícil, ela é uma palavra estranha, né? É uma palavra que a gente não vê a todo momento, mas ela é simples de entender, tá? Então, orofaciodigital. Oro, de cavidade oral, tá certo? Fácio, de face, né? Rosto. E digital, por quê, ó? Dedos, né? Então, lembra da digital, nos dedos temos as digitais. Então, estamos falando aí dos dedos, tá certo? Então, síndrome orofaciodigital atinge essas 3 partes, tá? Translocação de parte do cromossomo 6 para 1. Então, assim, lá no par de cromossomo 6 e no par de cromossomo 1, vai haver essa translocação. E o que é isso, professora, essa translocação? Ó, a gente vai ver aqui que um segmento, estão vendo essa linha tracejada que eu coloquei, tanto no cromossomo 6 quanto no 1? Pois é para representar aí que vai haver uma separação, né, dessa parte, ó, dessa parte abaixo aqui, por exemplo, né, eu tirei essa partezinha para a gente ver. Então, ó, essa parte do cromossomo 6, ela vai, ó, se juntar aqui com a parte do cromossomo 1 não homólogo. Olha só, gente, o que acontece. E o 1, ó, aqui, ó, para o 6. Então, vê como é essa
Como ocorre nessa translocação? Um segmento de um cromossomo se separa e se une a outro cromossomo não homólogo. Que coisa, né, gente? Então, ó, como eu falei para vocês, atinge a face, a cavidade oral e também os dedos, né? Lábios superiores, o palato e a cavidade bucal, eles são atingidos, tá certo? E aí, os dedos dos pés, eles vão ser mais curtinhos, mais grossos, tá? E as unhas são bem curtinhas. Então, não é da mesma maneira que se apresentam aí as unhas das nossas mãos, dos nossos pés, tá bom? É diferente. Mutação estrutural aqui, síndrome do miado do gato. Ó. Presta atenção. Síndrome do miado do gato. O que acontece? Quando há essa alteração aqui no cromossomo, no par 5, ocorrem mudanças na laringe. Então, quando a laringe está se formando, essas alterações na laringe causam o quê? No choro do bebê. Essa alteração na laringe vai causar um choro parecido com o miado de um gato. Então, a criança, quando começar a chorar, vai parecer que é um gato que está miando, tá certo? Deve ser uma situação bem delicada, né? Bem difícil, assim, de ver. Mas, enfim, na deleção, olha aqui, a gente chegou na parte da deleção, né? Então, deleção do braço curto do 5. Braço curto é o quê? É o bracinho menor, né, prof? Lembra que um cromossomo, ele tem os braços, mas tem o centrômero ali no meio, dividindo esse braço, né? A parte inferior e a parte superior. Pois é. Então, ó, deleção do braço curto. Olha aqui comigo, ó, essa linha tracejada, né? Passando aí, mostrando para vocês que houve o quê? Deletaram aquele braço que está acima ali, tá certo? Então, ó, deleção do braço curto 5. Perda de parte do cromossomo e dos genes associados, porque vocês sabem que esses cromossomos carregam, né, uma sequência de genes ali dentro. Então, se ocorre a perda de parte desse cromossomo, a gente também vai perder o quê? Carga genética, não é? Pois é, então lembra disso, tá? Cada cromossomo, dentro dele existe aquela sequência genética. Se você perder aquela sequência genética, podem haver alterações aí inimagináveis, tá certo? Beleza, galera? Então, ó, se liga nisso aí, tá? Relembrando aqui, ó, translocação, né, que é essa troca de um para outro aí, tá? Nessa síndrome em especial, a orofácil digital, ocorre aí, né, do cromossomo 6 para o cromossomo 1 e vice-versa, tá certo? Mas quando a gente vai aqui para a síndrome do miado do gato, essa história aí da deleção. E essa deleção, essa translocação, prof, pode ocorrer em outras doenças? Claro que pode, tá? Essas aqui só são exemplos de algumas doenças que eu trouxe para vocês, para a gente conhecer aí, já começar a ver quais são essas doenças hereditárias. Na próxima aula, a gente vai ver mais doenças ainda. Então, se liga aí na próxima aula, tá certo? Vamos continuar aqui. Então, ó, o que foi que a gente viu nessa aula de hoje, gente? Conceito de mutações cromossômicas, né? Então, essas mutações, quando elas ocorrem, elas causam o quê? Problemas, podendo vir a desenvolver doenças nos indivíduos, tá certo? Outra coisa, elas têm dois tipos, elas se apresentam de dois tipos, mutações numéricas e também mutações estruturais, né? Numéricas, mutação, né? Uma alteração aí no número de cromossomos. Estruturais, alteração na estrutura do cromossomo. Lembra lá da história da translocação e da deleção, né? Vimos também algumas doenças relacionadas com esses dois tipos de mutações, né? Da translocação, da deleção numérica, né? E estrutural. E as síndromes que vimos hoje, síndromes de Down, síndrome de Patau, Edwards, orofácil digital e miado do gato. Então, gente, estamos encerrando essa aula de hoje.
Olha, lembrem-se de entrar em contato com o professor de vocês, da sua escola de origem. É muito importante essa interação de vocês. O professor, ele é um agente importantíssimo na sua formação, inclusive pessoal, viu? Não só, né, essa formação de estudante, tá? Então, tirem as dúvidas com eles. A partir das próximas aulas, a gente vai estar aqui interagindo, vai ser muito bacana. Então, participem das nossas aulas, baixem lá o aplicativo e participa aqui com a gente, que eu estou te esperando na próxima aula para a gente continuar aí esse assunto de doenças hereditárias, tá bom? Até lá, tchau, tchau.